Olimpíada Brasileira de Astronomia. Vamos pegar aqui primeiro a questão de hoje. Eu vou ler a questão e aí assim que eu terminar de ler a questão, nós vamos passar para a resolução dela. Tá beleza? Então a questão diz o seguinte: apelidado de o maior olho do mundo virado para o céu, o Extremely Large Telescope, ou telescópio extremamente grande, em tradução livre, ou apenas ELT, será o maior telescópio óptico do planeta. Desenvolvido pelo Observatório Europeu do Sul, o ESO, na sigla em inglês, a ser instalado no deserto do Atacama, no Chile. O equipamento terá um espelho que medirá 39 metros de diâmetro. Com a previsão de inauguração em 2027. O maior telescópio instalado no Brasil fica no Observatório de Pico dos Dias, o OPD, na cidade de Brasópolis, em Minas Gerais, e é administrado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, ou junto com o MCTI, né? Seu espelho primário tem 1,6 metro de diâmetro. Olha a diferença, né? O outro tem 39 e o nosso aqui tem 1,6. E olha que o pessoal faz descobertas fantásticas com ele, hein? Considere que uma câmera digital acoplada ao telescópio do OPD, lá de Pico dos Dias, precise 300 segundos de exposição para registrar a imagem de uma determinada estrela de brilho muito fraco. Assinale a opção que traz o tempo aproximado que o ELT precisará para fazer o registro da mesma estrela, usando a mesma câmera digital acoplada a seu espelho. Dica: a luz da estrela é captada pelo espelho principal do telescópio. Então, quanto maior a área do espelho, mais luz o espelho coleta e mais rapidamente a câmera digital registra a imagem. Então, registre abaixo suas contas ou explicações. Como eu costumo dizer aqui, né, na resolução das questões, a Olimpíada Brasileira ela tem o hábito de ensinar você a fazer questão e depois te pedir para resolver a questão. Aqui não está muito bem óbvio o que ela está te dizendo, não, mas a gente pode chegar na resolução usando regrinha de 3 simples, tá ok? Regrinha de 3 muito simples. Só tem que tomar cuidado o seguinte: nós estamos habituados a fazer regra de 3 com grandezas que são diretamente proporcionais. Você coloca lá, por exemplo, nota de prova. Numa prova que vale 10, eu tirei 8. Se a prova valesse 20, eu ia tirar quanto? São grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta o valor da prova, você aumenta a sua nota também. As duas coisas crescem. Mas existem grandezas que são inversamente proporcionais. E aí, a regra de 3 funciona do mesmo jeito. Só que a maneira de armar a regra de 3 é um pouquinho diferente, tá ok? E esse aqui é um bom exemplo de regra de 3 utilizando grandezas que são inversamente proporcionais. Por que são inversamente proporcionais? A própria questão já falou para a gente. Se vocês observarem bem a questão, vocês vão ver o seguinte, cá embaixo já diz, né? Na dica, a luz da estrela é captada pelo espelho principal. Então, olha aqui, ó. Quanto maior a área do espelho, mais luz ele coleta. Mais rapidamente a câmera registra a imagem.
O que significa esse mais rapidamente registra a imagem? Quer dizer que ela gasta menos tempo para tirar a foto. Então, se no telescópio do Brasil a câmera precisa de 300 segundos para tirar a foto, no telescópio futuro, né, o ELT, nós vamos ter que a foto vai ser tirada mais rapidamente. Então, nós vamos ter que esse tempo vai ser menor do que 300. Note que todas as alternativas são menores, né, do que 300. Então, não dá para chutar nada. Vamos ter que fazer alguma coisa aí. Mas então, vejam só. De acordo com essa informação, a gente sabe, a gente pode escrever, sem medo nenhum, que o tempo necessário para tirar a foto, tá ok? Esse tempo, ele é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, a gente escreve assim, a área do telescópio. Então, veja aqui, ó, tá? O tempo de registro da foto é inversamente proporcional à área do telescópio. Quanto maior é o telescópio, menor é o tempo para tirar a foto. Então, vamos lá. Reparem bem também que a questão nos dá uma outra dica, né? Olha aqui, ó. A luz é captada. Quanto maior a área. O espelho de um telescópio, galera, é uma coisa circular. É um círculo, tá ok? É um disco, para ser mais exato. Então, essa área circular, a gente sabe na matemática, né? Que a área ela é dada por uma expressão matemática. No caso de um disco, no caso de um espelho, nós temos basicamente que a área é igual a πr². Um instante só. Vou pegar aqui um espelho de um telescópio para vocês poderem olhar. Rapidamente, vocês vão perceber do que eu estou falando. Encontrado. Algumas coisas caem, mas é normal, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês como é que é o espelho de um telescópio. O espelho de um telescópio é assim, ó. Tá ok? Parecido com isso, ó. Vocês estão vendo, inclusive, né, que a imagem dele é deformada. Trata-se, portanto, de um espelho que a gente chama de espelho côncavo, tá? É um espelho que concentra a luz. E repare, ele é circular, ele é um disco, beleza? O que é o telescópio extremamente grande? É um disco desse com 39 metros de diâmetro. Agora, lembrem-se também que o diâmetro é a medida que vai de um lado do espelho ao lado oposto. Quer dizer, a medida que vai daqui até aqui. Beleza? Então, no telescópio extremamente grande, essa distância mede 39 metros. No telescópio aqui, do Pico dos Dias, essa distância mede exatamente 1,6 metros. Tá ok? Um detalhe importante aí. Vamos embora. Como é que nós vamos resolver a questão? Nós vamos fazer uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 simples. Bacaninha, muito tranquila. Bom, então, como é que vai ser feita essa regra de 3? Deixa eu inserir aqui uma página. E aí, o que nós vamos ter? Veja, como o tempo de registro da foto é inversamente proporcional à área, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui duas grandezas. Que grandezas são essas? Uma grandeza é o tempo. A outra grandeza é a área. Então, vejam só. No caso do telescópio aqui brasileiro, nós precisamos de 300 segundos para registrar a foto. De onde eu tirei esses 300 segundos? Está dizendo aqui na questão, tá ok? 300 segundos de exposição. Agora, esses 300 segundos vão estar relacionados à área do telescópio aqui do Brasil, que eu vou chamar de área 1. Tá ok? Área 1. Agora, vejam só o seguinte. Eu quero descobrir quanto que vai ser o tempo lá no telescópio novo.
Esse tempo eu não sei quanto que ele vale. Você pode chamar de T, você pode chamar de X, você pode chamar o que você quiser. Eu vou chamar aqui de T, beleza? E aí, esse tempo vai estar associado à área do telescópio novo, telescópio grande. Essa área, eu vou chamar ela aqui de área 2, tá ok? Então, vejam, eu acabei de criar aqui uma relação entre duas grandezas. Que relação é essa? É a relação entre o tempo de exposição para fazer a foto e aqui a área do espelho do telescópio. Lembrando que quanto maior é a área do telescópio, menor é o tempo de exposição. Então, está feita aqui a minha relação, a regra de 3. Tá ok? Mas, como eu estou dizendo para vocês, são grandezas inversamente proporcionais. Porque, vejam, quando eu aumento a área, eu vou diminuir o tempo. Então, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, como é que a gente constrói a regra de 3? É aí que a maioria despenca. A maioria dos estudantes cai aí. Não é na interpretação da questão nem nada. É na matemática. Pessoal, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Exemplo. Joãozinho tem R$5. Com R$5 ele compra 10 empadinhas. Quantos reais ele precisa para comprar 50 empadinhas? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior for o número de empadinhas, mais dinheiro ele vai precisar para comprar. Então, quando eu aumento as empadas, eu aumento o dinheiro que eu preciso para comprá-las. Duas grandezas que aumentam uma junto com a outra são grandezas diretamente proporcionais. Agora, por exemplo, grandezas inversamente proporcionais. Dois pedreiros constroem um muro em 5 dias. Se eu dobrar o número de pedreiros, eu vou gastar mais dias ou menos dias? A gente vai construir o mesmo muro com menos dias. Então, veja, quando eu aumento uma grandeza, a outra automaticamente diminui. Grandezas que fazem isso são grandezas inversamente proporcionais. Vocês sabem disso, tá ok? Agora, aí é que está a grande sacada. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você pega a regra de 3, A, B, C, D. E aí você multiplica em cruz, tá ok? Isso quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar em cruz, você multiplica em linha. Você multiplica da frente pela outra, a da frente pela outra. É dessa maneira que a gente faz. Então, quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico desse jeito. Então, eu vou voltar lá na minha relação entre as grandezas. O que eu coloquei aqui? 300 segundos vai acontecer quando a foto for tirada no telescópio do Brasil, cujo espelho é menor. Se ele é menor, ele capta menos luz. Quanto maior é o telescópio, mais luz ele capta. Logo, menor será o tempo da foto. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E para resolver, é muito simples. Só tem que lembrar que quando são grandezas inversamente proporcionais, você multiplica em linha e não cruzado. Então, a gente fica com a seguinte construção. 300 segundos vezes o A1 é igual ao T vezes o A2. Quem que é A1? A1 é a área do telescópio brasileiro de Pico dos Dias, o telescópio pequeno. Quem que é o A2? É a área
do espelho do telescópio grande, que, como eu já disse para vocês, é um disco. E a área de um disco é dada por π vezes r ao quadrado. Então, galera, eu vou fazer uma pequena substituição aqui e eu gostaria que vocês me seguissem. Qualquer coisa vocês me param e me perguntem. O que vai acontecer? Nós temos, então, 300 segundos multiplicando a área do telescópio do Brasil. Qual que é a área do telescópio do Brasil? É π vezes o raio do telescópio brasileiro ao quadrado. Isso tem que ser igual ao t, que eu quero descobrir, multiplicado pela área do telescópio, o muito grande telescópio, né? O extremamente grande telescópio. Vamos lá. Como é que é a área dele? É π vezes o raio dele elevado ao quadrado. Vejam que ao fazer essa pequena substituição, eu percebo que tem π aqui desse lado e π aqui do outro lado. Nós temos π nos dois lados da minha equação. Eu vou fazer a simplificação desse π aqui com este π daqui. Professor, eu posso simplificar o raio do lado de cá com o raio desse outro lado? Não pode. Por que que não pode? Porque o raio que está aqui é o raio do telescópio brasileiro, que tem um diâmetro de 1,6 metro. E o raio que aparece aqui é o raio do novo telescópio que vai ser construído, que tem, portanto, 39 metros. São raios diferentes. Não pode ser simplificado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição dos valores. E eu vou ficar bastante tranquilo de fazer isso, que eu quero que vocês me ajudem, tá bom? O que vai ser? Bom, se eu conheço o diâmetro, se a gente conhece o diâmetro, a gente sabe muito bem que o raio é a metade do diâmetro. Estão lembrados aí? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o telescópio brasileiro, que eu estou chamando aqui de raio 1, tem um diâmetro de 1,6 metro, certo? Quer dizer aqui, ó, se o diâmetro dele é 1,6 metro, eu sei que o raio dele vai valer 0,8 metros. O outro telescópio terá um diâmetro de 39 metros, tá ok? Portanto, o raio dele irá valer a metade disso. Qual que é a metade de 39? É exatamente... desculpa, eu fazer burrada aqui, 14 não dá, né, pessoal? Aí dói, né? O que nós vamos ter aqui? A metade disso é 19,5 metros. Então, vejam, quando eu pego o diâmetro e divido ele por 2, eu encontro o raio. Agora eu vou fazer uma pequena bagunça aqui, eu quero que vocês, por favor, me acompanhem. Pessoal, esse passo que eu acabei de fazer aqui, ele é muito bacana, entendeu? Mas ele pode se tornar perigoso, tá? Ele pode gerar uma complicação aí nos cálculos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui uma coisa que eu preciso que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá, aquelas molecagens das contas matemáticas, é o golpe do tal do João sem braço. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Muito simples. Nós vamos fazer a seguinte molecagem. Vamos colocar o valor do raio do telescópio brasileiro aqui nessa expressão. Vamos colocar o valor do raio do telescópio que vai ser construído aqui no lugar dessa equação. Tem? Tranquilo? Substituição apenas. Então, vamos lá. Eu vou ficar com o seguinte, olha. Eu vou pegar 300 segundos e vou multiplicar por o raio 1 ao quadrado. O que é o raio 1 ao quadrado? 0,8 elevado ao quadrado. Do lado de cá, eu vou pegar o tempo que eu quero descobrir e vou multiplicar por esse raio do outro telescópio ao quadrado. 19,5, né?
elevado ao quadrado. Bom, vocês vão ver que a conta não vai ficar bonita, mas azar. Vai embora. Descasca esse abacaxi e vai embora. Bom, então o que nós vamos ter aqui, ó? Preste atenção. Veja bem. Se você prestar muita atenção e ficar ligado, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 300 segundos que multiplica 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,8 vezes 0,8. E aqui do lado de cá nós vamos ter que multiplica 19,5 ao quadrado. 19,5 ao quadrado é 19,5 vezes 19,5. Olha, uma dica de amigo, tá? Reparem que as opções são relativamente distantes. Nós temos aqui um problema, esse 1,6 e esse meio, que são muito próximos. Agora, 10 está longe de 1,6, 10 está longe de 39, 10 está longe de meio, 10 está longe de 24. E assim por diante, as grandezas estão distantes uma da outra. Isso me dá direito, isso me dá o livre-arbítrio de mascarar um pouco minha conta. Cara, se eu for pegar 0,8 vezes 0,8 e elevar isso ao quadrado, 19,5 vezes 19,5 e elevar isso ao quadrado, rapaz, vai gastar tempo demais. Isso vai dar uma jabiraca danada e a gente vai ficar preso em conta. Então, eu vou fazer uma loucura aqui, ó. Por favor, me acompanhe. Olha a loucura, olha a loucura. Loucura, o meu! O que você tem aí, ó? Você tem 300 que multiplica 1 vezes 1. Professor, você é doido? Claro! Lógico! Quem não é? Né? E aí você tem, então, T que multiplica, veja, 19,5, uma ova. 20 vezes 20. Olha aí, ó! Olha aí! Ficou bonito, não ficou? Show de bola! Então, você vai ter 300 vezes 1 vezes 1, 300. T que multiplica 20 vezes 20 é 400. Sinceramente, não precisa mais de continuar com a conta. Sabe por quê? Se você for bom de olho, e eu espero que vocês sejam, você vai perceber que isso aqui vai virar um 300 dividido por 400. Pessoal, é lógico que a conta não é exatamente essa. Mas quando eu multiplico 300 por um número menor que 1, ele tende a diminuir. E aqui, ó, 19,5 vezes 19,5 dá quase 400. Então, vai ficar um número dividido por outro maior. Quando você tem uma fração em que o denominador é maior do que o numerador, o resultado dessa fração é menor do que 1. É menor que... Então, o único resultado que nós temos aqui, ó, que é menor do que 1, é meio. Esta aqui é a resposta da nossa questão. Bom, se você quiser, é lógico que 300 dividido por 400, né? Se você quiser fazer a conta, isso aqui vai te dar aproximadamente 3 dividido por 4, e 3 dividido por 4 dá 0,75. Claro que não é 0,75, tá? Esse arredondamento que eu fiz na conta foi para que a gente ganhasse tempo na resolução. Você pode fazer a conta exata, 0,8 vezes 0,8 vezes 300, e depois você pode fazer 19,5 vezes 19,5 e fazer a divisão que você vai encontrar 0,48 alguma coisa. E é o próximo de 0,5.